produtos tradicionais. Eu acompanho de sempre bancos. os posts da Carol lá e fico tentando entender a parada. É uma coisa que dá pra prever? Ou vocês também são pegos de surpresa? Ou alguma coisa dá Pra Não, quem dá tem pra o ter uma conhecimento, ideia. dá. né? Dá pra gente ter uma ideia Por exemplo, de algumas o coisas. dólar é uma loucura, O dólar é algo, nenhum economista, mas nem o melhor do mundo vai sentar aqui e falar. Não, eu vejo, Não tem vejo as como. notícias, a tendência agora é de subir, e daí cai no outro dia. Exato. Tipo, ninguém acerta, não tem Porque como. por exemplo, a gente tem uma noção, o Brasil, né? Vamos falar aqui o Brasil, o cenário, o que vai fazer a Bolsa subir, né? Primeiro, aqui a gente tem que ter a reforma tributária, então a gente está esperando essa questão das reformas, Certo. que é importante. O arcabouço fiscal, não fecha a conta, né? Vamos zerar, mas assim, pode gastar, pode ter a despesa que você quiser, mas também de onde vai tirar? Então dá-lhe taxação. E outro ponto que a gente espera são os resultados das empresas, né? Que por enquanto saiu alguns e vieram muitos resultados bons. É? Mas não é só o cenário Brasil que vai fazer a Bolsa andar. O pessoal acha que é só aqui. É o mundo. Essa questão política e tal. Não, é o mundo. Porque, por exemplo, a guerra. A gente tá tendo, infelizmente, né? Duas. A guerra Rússia e Ucrânia e, infelizmente, a guerra Israel. O que acontece? Olha como é que o mercado é. A tendência era que o petróleo, porque o petróleo, na visão de todo mundo do mercado, é que subisse o valor, né? Que o petróleo diminuísse a demanda e subisse o valor. Não foi o que aconteceu. Não tocou no mercado. Mas a gente tem influência da guerra, a gente tem influência principalmente de taxa de juros. Estados Unidos, por exemplo, manda muito no que vai acontecer nas outras economias. Então a gente tem uma suposta visão do que pode acontecer. Se melhorar, que é a previsão dos Estados Unidos para o ano que vem, já está sinalizando que tende a baixar a taxa. É isso que eu queria que né? a gente começasse a falar, então, esse tema, assim. O que fazer pro ano que vem? O que vocês estão... Você já começou a falar disso. O que vocês estão vendo pro ano que vem? Vamos lá. Eu, Carol, tô sempre vendo a Bolsa. Oportunidades. Por exemplo, agora, Carol, tem oportunidade? Tem. Tem empresa boa descontada? Tem. Eu sempre tô de olho na Bolsa. Por quê? A minha estratégia de carteira é o seguinte, quando tá mais barato, que nem tava, sei lá, um tempo atrás, 3, 4 meses atrás, a Bolsa tava muito mais barata, então eu tava comprando. Mas sempre vai ter oportunidade. Sempre tem boas empresas que eu tô pondo na minha carteira. Ou por uma estratégia de rebalancear, falar, eu quero mais um pouco dessa ação, e aí eu faço um rebalanceamento, ou se eu achar que tá barata. Então, pro ano que vem, o que eu espero? Eu tenho eu vejo, né, eu sou mais realista, mas tenho um cenário otimista de que nós vamos conseguir organizar, né, essa questão. Se Deus quiser, as guerras vão dar uma amenizada, as empresas vão conseguir, a gente com a queda da taxa de juros, as empresas começam a aquecer, a economia aquece. Então, eu sempre estou de olho na Bolsa. Por quê? Porque eu sou uma investidora de 75% de Bolsa. De valores. E assim, Vilela, tá André tudo atrelado à taxa de O juros. André tem mais bolsa. Taxa de juros alta, a Bolsa vai responder de forma negativa. E se a taxa de juros tá alta, é porque a inflação tá alta. Certo. Tá? Quando a gente consegue controlar a inflação, vai cair agora, aí né? a taxa de juros vai começar a cair, aí é sinal positivo para a Bolsa. Por isso que a gente entende o quê? A Bolsa, ela precifica o futuro. Tá? Nunca vai acontecer no momento presente as coisas. Não tem bobo no mercado. As pessoas estudam. As pessoas sempre que de estudam olho o mercado, no futuro, então. já precifica o futuro. Então, por exemplo, você vê que a inflação está começando a ficar controlada, o que acontece? Você já sabe que a taxa de juros uma hora vai recuar. E se a taxa de juros vai recuar uma hora, é sinônimo de que a bolsa vai subir. Então o mercado já antecipa. Por exemplo, em março de 2023, a gente começou a ver que a inflação no Brasil começava a ficar sob controle. Mas a taxa de Selic e taxa de juros do Brasil, ninguém falava em queda ainda. Mas o mercado, quem estuda, já sabia. Opa, não, começou a ficar controlada a inflação. Cada vez mais a gente vê toda semana, tem o boletim Focus do Banco Central. Toda semana é divulgado o IPCA para os próximos anos. Então a gente, tá ficando controlado, tá caindo. Daqui a pouco o Banco Central vai ter que começar a cair taxa de juros. E aí começou a acontecer em agosto. Mas só que em março, a Bolsa já respondeu positivamente. Em março a gente estava em 95 mil pontos na Bolsa. Tá? E a gente subiu para quase 120 mil pontos, uma valorização aí de 20%, de março até agosto. Aí de agosto começou a dar uma lateralizada e agora começou a subir novamente. Por quê? Porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos também começa a mostrar que pelo menos não vai ter mais altas. A inflação nos Estados Unidos agora começou a dar uma controlada. Então você entendeu? No Brasil a gente controlou em março. Nos Estados Unidos a gente está falando em controlar no começo de 2024, porque eles demoraram mais para subir a taxa de juros. Então é isso, Vilela. Se você entender esse mecanismo, que tudo está atrelado à inflação e taxa de juros,
você vai se antecipar ao mercado e vai comprar quando a bolsa tem muita oportunidade. E a questão é também, André, eu acho que você concorda, é que as pessoas estudam o mercado Brasil. Então elas... Porque assim, infelizmente, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo uma guerra lá em Israel. Tem gente que está totalmente por fora do que está acontecendo no mundo. E não é só o Brasil. Tem milhares de outras coisas para avaliar. Um dos casos é os Estados Unidos. Por quê? Mas por quê? Porque a gente exporta produto para lá e importa. Então tudo isso faz diferença. A China também importa. Então não é só olhar, o Brasil, a bolsa vai subir por causa disso aqui do Brasil. Não, mas tem que ver as variáveis num cenário macro. Entendeu? Então tem toda uma questão tudo respinga no Brasil, né? E a bolsa americana, a bolsa é o mercado comprador. Desculpa, os Estados Unidos é o mercado comprador. A China é um mercado vendedor. Ela compra muito, mas ela também exporta muito, né? Então, qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos vai afetar, por exemplo, a bolsa brasileira. Se acontecer um problema muito grande na China, vai afetar a bolsa brasileira, porque eles são grandes parceiros comerciais do Brasil. Entendi. Então tudo isso afeta o lucro das empresas que vendem para esses países, que exportam ou que precisam importar de alguma forma. E a China nessa bagunça toda, onde entra? Porque tá todo mundo de olho na China também, né? A China, primeiro de tudo, que é muito difícil você saber os dados da China. Porque é muito escondido. Então, você sempre tem que ter... A China pode soltar hoje que tá um balanço, nossa, maravilhoso, e amanhã ela solta uma notícia que não faz sentido. Então a China é sempre uma dúvida. Agora, por exemplo, nós exportamos muito minério de ferro para a China. Ou seja... Via Vale, né? Via Vale. Que é das maiores empresas da bolsa. Se dá uma tombada no minério de ferro lá em Dalian, para nós aqui a Vale também sente. Entendi. Então as commodities, de uma forma geral, a gente exporta muito para a China. Commodities são esses grandes volumes que são exportados. Commodity é o seguinte, imagina o petróleo. Carne é commodity. Também. O petróleo, ele vai virar gasolina. Certo. O minério de ferro vai virar aço. Tá. Então é tudo aquele produto que ele pode ser transformado em algo, para um produto final, entendeu? E que é valioso por causa disso. Os grãos, por exemplo, da agricultura, vão virar um alimento específico. Trigo, exato, sódio, exato. E na China a gente fala muito do quê? Minério de ferro, porque é a maior importadora que o Brasil tem, inclusive. Então se acontece alguma coisa, né... e o minério de ferro por tendência. Como aconteceu da Rússia com a Ucrânia? Hã? Não, o que o pessoal usa para plantio fertilizante. Fertilizante, não é? Exato, é porque a Rússia, né, domina o mercado. Exato. Mas também do gás é verdade, porque a Rússia tem essa parte do petróleo, né? Quando acaba fechando ali. Fechou a torneira afeta a Europa, que fica inteira. sem gás natural. Então, quer dizer, um tá relacionado ao outro. Tá tudo e a China, muito conectado. Tudo muito gente. conectado. Tá tudo muito conectado. E ao mesmo tempo meio louco. Por exemplo, os Estados Unidos voltou a fazer acordos com a Venezuela, que ninguém acreditava. Né? A gente sabe que a Venezuela é um país que tem um ditador lá no comando. E os Estados Unidos, ao ver o problema do petróleo que a Rússia fechou a torneira... Já foi bater lá na porta Já bateu na porta da Venezuela falando, opa, vamos voltar a trocar ideia? Porque eu preciso de petróleo, eu não quero depender Dinheiro do Putin. fala mais alto do que a ideologia. Exatamente, né? agora os Estados Unidos voltou a ser amigo da Venezuela, ninguém fala muito, mas já estão negociando para fazer a compra de petróleo ali via Venezuela. Então é complicado. Aí a exigência dos Estados Unidos foi que a Venezuela tivesse uma eleição democrática. Só que o líder lá, né, da Venezuela, ele já eliminou pessoas que são da oposição dele e outras pessoas que poderiam fazer sombra a ele e não vai poder concorrer. Então, vai ter eleição, é uma coisa mas ele maquiada. vai ganhar a situação. É só uma maquiagem ali, né? Exato.